A União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, apresenta o Encontro para a Nova Consciência, que acontece em Campina Grande, na Paraíba. No programa de hoje, apresentaremos Barbárie, Arte e Civilização, uma abordagem que permitirá um aprofundamento do tema central, Tolerância e Paz, do 11º Encontro para a Nova Consciência. Vocês já repararam o horror que certas pessoas ditas racionais têm àquilo que não entendem? Vocês já repararam como dói no coração do pai que tem vários filhos assim e vai apresentar para o amigo: olha, esse aqui é o meu mais velho, está se formando em Direito pela PUC. Esse aqui está se formando em Economia pela Federal. Essa aqui é a minha filha, está estudando Biologia, é ótimo para as meninas, né, e tal, essas coisas e tal, aqui na faculdade e tal. Aí tem um jovenzinho que é mais cabeludo lá e toca guitarra. Esse aqui é músico. Vamos tomar um whiskyzinho, vamos conversar. É verdade ou não é? Porque é arte. De onde vem esse horror à arte? E a gente acaba castrando um filho intelectualmente, porque não deixa ele seguir o trajeto dele. Quem sabe ele levasse 2, 3, 4 anos fazendo música, e talvez até nem fizesse música depois, mas o aprendizado de estar fazendo aquilo que ele precisa fazer, ou seja, de estar sendo sincero consigo mesmo, e que é a melhor forma de se dar um salto qualitativo na vida, a gente elimina isso da vida daquele jovem, daquela jovem, não é? A gente tem que ser fiel a si mesmo, e esses preconceitos nos impedem de sermos fiéis a nós mesmos. Quer dizer, impedir um jovem de se conhecer a si próprio. Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Esse é o grande objetivo de um ser humano. Conhecendo a si próprio, nós conheceremos praticamente tudo. É muito interessante a gente observar como as pessoas pensam que estão civilizadas, que estão evoluídas, e na realidade estão simplesmente amestradas. Vejam, o raciocínio depende de dados. Sem dados não há raciocínio, não é? Fundamental que existam dados para ver o raciocínio. O lado racional da mente é apenas uma área da mente. Há quem diga, e até tenha demonstrações mais profundamente abalizadas do que eu vou dizer aqui, que os aspectos perceptivos da mente, o lado perceptio, é muito maior do que o ratio, do que o racional. A gente caminha muito mais na vida pela capacidade de perceber, de intuir. Etimologicamente, o verbo intuere em latim também significa, sabe o quê? Contemplar. O equilíbrio entre esses dois hemisférios está totalmente esquecido pela cultura oficial, que só pensa no racional. Então vejam bem, falta um dado. Aí a gente conhece aquele sujeito extremamente racional que diz que a acupuntura é programa de índio. Por quê? Falta um dado na história dele. Ele não sabe que existem dutos pelos quais circula energia, os chamados meridianos, né? E que podem estar com maior ou menor circulação, e é necessário que eles sejam equilibrados, e aquelas agulhinhas agem de forma a equilibrar. O acupunturista sabe os lugares onde vai colocar aquilo. Esse cara que não sabe disso, ele vai achar ridículo que se botar uma agulhinha lá no dedinho do pé vai atingir tal órgão e tal, ele vai achar que isso é superstição. Então gosto sempre quando as pessoas fornecem um mote para esses improvisos criativos. Esse mote que deram para esta nossa mesa agora: Barbárie, Arte e Civilização. Então eu vejo isso mais no plano individual do que do plano coletivo. Ficamos conversando um dia desses aqui numa mesa do encontro, e eu disse: qual é o maior exemplo de barbárie que eu podia ter? Aí alguém disse assim: é a destruição do World Trade Center. Aí o outro disse: sim, não só a destruição do World Trade Center, mas também o bombardeio do Afeganistão também foi um ato de barbárie. Eu digo: de fato são 2 atos de barbárie, 2 atos de violência exagerada e despropositada. A bomba de Hiroshima, os campos de concentração e tantas outras coisas, a fome no Nordeste, tudo isso são atos de barbárie. Mas se a gente for olhar direito, quem comete a grande maioria desses atos de barbárie são justamente os povos mais civilizados da face da Terra. Então que história é essa? Tem algum negócio errado aí. Só quem devia cometer atos de barbárie deviam ser os bárbaros, os índios, os povos subdesenvolvidos, os analfabetos e assim por diante.
Então, existe alguma coisa errada. Eu gosto sempre de trazer esses exemplos para o plano pessoal, porque fica mais fácil da gente entender, porque a gente transfere para a nossa experiência individual. Eu acho que a barbárie é tão necessária quanto a civilização, tão importante quanto a civilização. Quando a gente tem somente barbárie, o mundo é uma espécie assim de pré-história em pé de guerra. Todo mundo com um tacape na mão, metendo o tacape na cabeça do outro e devorando o adversário. Quando um sujeito começar a fazer um desenho na parede da caverna, querer se meter a ser artista, aí corre 30 sujeitos de tacape, pei na cabeça dele. Porque não, esse cara é um anormal. Em vez de meter tacape na cabeça dos outros, ele quer desenhar na parede da caverna. Então a barbárie total seria isso. A civilização total seria aquilo que a gente vê em certos filmes ou certas obras de ficção científica, de futuros remotos, onde as pessoas ficam eternamente deitadas em beliches eletrônicos, olhando para telas de TV, se alimentando através de pílulas, se reproduzindo através do pensamento, e a vida é eternamente deitada ali, sem se relacionar uns com os outros. Tudo eletrônico, tudo computadorizado, tudo com altíssima tecnologia, mas não existe mais sexo ou reprodução biológica, não existe mais alimentação biológica, não existe mais deslocamento físico, não existe mais o corpo, não existe mais nenhuma manifestação pessoal, individual de criatividade, porque tudo está totalmente regulamentado por cérebros eletrônicos gigantescos que dominam o planeta, que são responsáveis por tudo, desde a eletricidade das casas, até a alimentação dos computadores, até a programação genética dos seres que vão nascer nessas civilizações futuras. Então isso seria um pesadelo simétrico ao pesadelo da barbárie total. A civilização total é um pesadelo tão horroroso quanto a barbárie total. Quando a gente traz isso para o plano individual, a gente percebe isso muito no processo de criação dos filhos. Quando o ser humano nasce, ele é o protótipo do bárbaro. Não existe nada mais bárbaro do que um recém-nascido. Eu vi uma vez um artigo de um psicanalista dizendo que um bebê recém-nascido é uma máquina desejante. Ele simplesmente deseja aquelas coisas, não sabe porquê, nem como, ele não identifica quem é, nem onde está, nem quem está ali em volta, ele só sabe que quer, precisa desesperadamente fazer certas coisas.